Então aqui em Atos 2, versículo 42 em diante, mas aqui fala do crescimento da igreja primitiva, que algumas vezes nós já falamos sobre isso aqui, tá? E começa no versículo 42, a igreja dos apóstolos, diz assim: e perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Aqui eu quero fazer um comentário. Qual era a doutrina dos apóstolos? Regras, costumes. Você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Era isso? Não. A doutrina dos apóstolos era a pregação do evangelho. A igreja estava começando. O assunto do ministério deles era Jesus, como deve e deveria ser até hoje, somente Jesus. Paulo pregava Cristo, os apóstolos pregavam a Cristo. E às vezes nós pastores hoje querem pregar tudo quanto é coisa menos Cristo, menos Jesus. Aí fica pregando só de Moisés, de Elias. Você tem que ser como Moisés, você tem que ser como Elias, você tem que ser como Gideão, que foi valente, você tem que ser como Davi, e quase não fala de Jesus, sendo que a doutrina dos apóstolos era Cristo. Paulo pregava Cristo. Nós já até vimos um texto aqui, eu vou pedir para a Aline colocar ali, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim: porque os judeus, quando fala judeus, eram os religiosos daquela época, pedem o quê? Sinal. Os gregos buscam o quê? Sabedoria, mas era sabedoria humana. E o que Paulo diz agora? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Quer dizer, nós não pregamos outra coisa, senão Jesus, Evangelho. Eu não posso falar que eu sou um pregador do Evangelho se tudo que eu prego é lei, é profeta, e não prego Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É o que Jesus ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a graça. Se eu ficar pregando lei, se eu ficar pregando regras, se eu ficar pregando profetas, eu não estou pregando o Evangelho, estou me enganando. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, ao mesmo tempo que eles iam aprendendo sobre o Evangelho, não outra pregação, mas sobre o Evangelho, então eles tinham comunhão entre eles, eles eram unidos, mesma fé, mesma palavra, mesma intenção, mesmo propósito. E no partir do pão, não só o pão físico, mas o alimento espiritual, a palavra. Você ouve aqui o Evangelho, irmãos, não saia daqui falando outra coisa, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não daria uma palavra para o pastor para você sair falando outra coisa. Se Deus trouxe uma palavra sobre o Evangelho, então saia e reparta este pão com a tua família, aquilo que você escutou. Chegue em casa e fale: o pastor pregou isso hoje. Se for falar nas redes sociais, fale segundo de acordo com aquilo que você ouviu. Amém? Porque isso é o partir do pão. Porque Deus não daria algo para mim falar para vocês, ainda que seja para mim também, para você pegar e levar outro alimento. Aí vira uma confusão. Quem fala assim: mas peraí, o pastor pregou isso, mas o outro irmão está falando outra coisa, eu não estou entendendo mais nada. Aí vira uma confusão na cabeça. É assim que se instala a confusão. E Deus não é Deus de confusão. Versículo 43 agora. E em cada alma havia o quê? Temor. O que é temor? Respeito. Respeito, honra. Respeitando uns aos outros. Era uma igreja que respeitava uns aos outros. Amém? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam como? Separados? Não, juntos. Por que estavam juntos? Porque eles criam no mesmo Deus, eles tinham a mesma fé e eles tinham a mesma palavra.
a mesma linguagem. Todos falavam A, não tinha A e o outro falava Z, não. Todos tinham a mesma linguagem. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham o quê? Tudo em comum, quer dizer, em acordo, em concordância. Versículo 45, vendiam suas propriedades e fazendas e faziam o quê? E repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então até as coisas materiais, irmãos, eles repartiam. Quando vinha um irmão com necessidade, a pessoa tomava a dor daquela pessoa e falava, não, poxa, eu tenho aqui na minha mesa um alimento, e às vezes eu pensar, eu saber que alguém não tem, eu ficar incomodado, misericórdia. Talvez, eu creio que já aconteceu isso com você, porque eu sei que você é de Deus, como já aconteceu isso comigo. De eu estar ali me alimentando e pensar em alguém e falar, meu Deus, e essa pessoa eu sei que não tem, e ficar incomodado, enquanto não saber que aquela pessoa teve também. E isso, não só para a nossa família, mas também uns pelos outros, uns com os outros, amém? Às vezes as pessoas passam por necessidade, está no nosso meio, e as pessoas não sabem. Aí diz aqui, versículo 46, e perseverando unânimes, quer dizer, unidos, todos os dias aonde? No templo. Isso aqui também é importante, irmãos, porque às vezes as pessoas deixam de perseverar nas orações. Quanto mais o tempo vai adiantando, quanto mais o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis para a humanidade e para o ser humano. E a gente quer que a nossa família seja salva. Quem quer que a tua família seja salva? Então, não é tempo de deixar de orar pela família. Ah, mas eu posso orar em casa, pastor. Claro que pode. A gente prega isso aqui. Mas se você pode vir aqui também, venha. Venha participar, porque aqui você vai ouvir uma palavra. Aqui você vai orar junto com os irmãos. Às vezes você chega aqui fraco, sem vontade de orar, sem vontade de nada. E aqui você se fortalece. Estou entendendo? Então é importante. Quantas vezes eu já cheguei aqui também me sentindo fraco, mas na hora que eu cheguei aqui, que eu fui pregar, que eu fui orar, eu me fortaleci. Então é um ambiente de fé. Então venha, persevere no templo. Amém? Então versículo 46 ainda. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Então recebe o alimento aqui, leva para casa. Leva a palavra para casa, não leva reclamação, murmuração, discordância. Ah, não concordo com o que o pastor falou. Claro, você não é obrigado a concordar com tudo que o pastor fala. Eu, homem, ser humano, você não é obrigado. Mas a palavra que Deus deu, concorde. Amém? Pegue, leve para sua casa e reparta. Aqui diz aqui, ó, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, ou seja, simplicidade de coração. Assim era a igreja primitiva. Agora o versículo 47, aonde eu queria chegar. Aí diz aqui, louvando a Deus, lê comigo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, eu fiz alguns comentários, mas a mensagem principal está no versículo 47, quando ele diz assim, louvando a Deus, essa igreja louvava a Deus, e caindo na graça de quem? De todo o povo. Então, olha aqui para mim. O que é cair na graça de todo o povo? De todo o povo era não só o povo de Deus que estava sendo acrescentado àquela igreja, mas também ao povo secular, aos gentios que eles falavam naquela época. Significa dizer que o povo evangélico daquela época, os crentes, as pessoas de fora, o povo secular estava simpatizando com eles. É como se eles falassem assim, mesmo que aqueles que não eram do grupo falassem assim, olha, eu não sou da igreja deles, eu não sou cristão como eles, mas eu estou me agradando do que eles falam, eu gosto do jeito deles.
Em outras palavras, eu me simpatizo com eles. E por que isso acontecia? Por que eles caíam na graça de todo o povo? Porque os crentes daquela época, irmãos, eram pessoas humildes, eram pessoas amorosas, eram pessoas simpáticas, eram pessoas misericordiosas, eram pacíficos, não se envolviam em confusão, eram pessoas que abençoavam, não amaldiçoavam os outros. Então, por isso que aquela igreja de tantas qualidades que nós lemos do versículo 42 até o 47, então por isso que eles começavam a cair na graça de todo o povo. Quer dizer, até quem não era, até quem falava que eles eram seita, começou a perceber, eles são diferentes, são educados. Então isso acontecia, e isso chamava a atenção das pessoas, chamava a atenção dos de fora. Quem está entendendo, diga amém. E o que Deus quer falar conosco, irmãos? Olha aqui para mim. Hoje é diferente, infelizmente. Naquela época, a igreja caiu na graça de todo o povo. Hoje, infelizmente, a situação é diferente. As pessoas estão pegando o ranço dos evangélicos. As pessoas estão pegando birra dos evangélicos, dos crentes. Por quê? Porque os crentes hoje não são como eram antigamente. Naquela época eles eram humildes, hoje os crentes estão soberbos. Os crentes hoje estão chatos, querem empurrar a sua igreja, a sua religião para as pessoas, forçar as pessoas. Os crentes hoje estão briguentos. Irmãos, em nenhum momento da história do Evangelho, em qualquer momento, nunca se viu um povo de Deus brigar como briga nos dias de hoje. Você está vendo aí nas redes sociais, você vê no dia a dia. O diabo não está tendo trabalho nenhum, porque os próprios crentes brigam entre eles, falam mal entre eles uns dos outros. Então hoje é diferente. Por que naquela época todo o povo caía na graça da igreja e hoje não? Hoje as pessoas estão querendo distância de muitos evangélicos. E lá vem aquele crente, é chato demais, só fala mal da vida dos outros, só julga as pessoas, só condena os outros. Olha como que hoje está diferente. Estou dizendo que é todos assim, mas é a situação atual. E por que eu estou pregando essa palavra antes de orar pela família? Porque isso talvez pode estar afetando a família. Ao invés de cair na graça de toda a família, está acontecendo o contrário. Cada vez mais a sua família tem visto você como uma pessoa chata, como uma pessoa chato. Porque tudo que fala é falar do diabo, fala do inferno, fala de condenação, fala que se não for para a igreja o diabo vai te pegar. E quando não fala isso, está falando mal de alguém, e a família está ouvindo, está vendo, está julgando as pessoas, está condenando as pessoas, e quando não vira aquela pessoa, irmãos, mal educada, não cumprimenta ninguém, vive de cara fechada, não simpatiza também com as outras pessoas, todo mundo tem defeito, para essa pessoa todo mundo está errado, todo mundo não presta. Quer dizer, se torna um crente, um evangélico insuportável, que ninguém quer estar perto, que ninguém quer conversar, porque toda conversa é para falar ou do diabo, é para falar de pecado, ou de condenação, ou de alguém que fez coisa errada. Você sabia que os fariseus religiosos falaram mais de pecado do que propriamente Jesus? Jesus falou sobre o pecado? Falou. Mas você sabia que os fariseus religiosos falaram muito mais de pecado do que propriamente Jesus, que veio para tirar o pecado do mundo? Por quê? Porque religiosos são fissurados para falar de pecado. Então, a gente tem que prestar atenção como que a gente está se comportando, porque às vezes eu quero atrair
mas o efeito está ao contrário. Ao invés de ter o imã que atrai, que é a palavra, que é Cristo, que é o Evangelho, está acontecendo o contrário. A gente chega no ambiente, alguém está fugindo. Não, lá vem aquele irmão, aquela irmã, que só vem para julgar os outros, falar mal da vida dos outros. Eu estou fora. Será que isso está acontecendo com os vizinhos? Com os irmãos da igreja? Então essa igreja aqui, diz aqui no versículo 47, vamos ler de novo, diz aqui, louvando a Deus, e a igreja caindo na graça de todo o povo. Então até que aqueles que não ainda eram de Jesus, estavam começando a simpatizar com eles. É como se eles falassem, olha, eu não sou da sua religião, eu não sou crente que nem vocês, mas eu gosto de algumas coisas que vocês falam, eu gosto de conversar com você, você me traz paz, você só fala coisas boas. Só que hoje tem sido o contrário. As pessoas não estão caindo na graça do povo evangélico. Pelo contrário, as pessoas estão pegando birra, raiva. Mas por quê? Por causa do comportamento do povo evangélico, que vive brigando, vive discutindo, vive envolvido em confusão. Tudo que fala é para falar mal de alguém, é para julgar alguém, é para condenar alguém. Nunca uma palavra para levantar, nunca uma palavra para acolher. Nós temos que ser acolhedores. Não importa a situação da pessoa, a religião, se for até ateu, nós temos que acolher. E quando a gente acolhe, aí a gente aos pouquinhos vai colocando a palavra de Cristo naquela pessoa. Aos pouquinhos nós vamos plantando a semente. Jesus não era chato, Jesus não era um religioso, que é onde ele ia, as pessoas não gostavam dele porque ele empurrava as coisas nas pessoas. Pelo contrário, ele comia com os pecadores, com os publicanos, com as meretrizes, ali ele trazia a palavra. E nenhum deles ficava incomodado porque, olha, Jesus me julgou, ele me chamou para comer, ele comeu aqui na minha casa, mas ele me julgou. Nenhum deles. Pelo contrário, ele entrou, como a gente já falou aqui, ele entrou na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos e era ladrão. Jesus entrou lá, em nenhum momento ele apontou o dedo para o Zaqueu e disse, ô Zaqueu, o negócio é o seguinte, e aí, vai falar ou não vai? Você vai devolver ou não vai? Você vai mudar ou não vai? Não. Jesus entrou na casa de Zaqueu, amou aquela família, mostrou que era diferente, foi atraído pela sua maneira de se comportar. E o próprio Zaqueu decidiu. Disse, Senhor, eis que eu decido. Se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Partiu do Zaqueu, porque ali recebeu o amor, recebeu ali uma palavra, as boas novas, porque o Evangelho é boas novas, é a boa notícia. E as pessoas estão precisando ouvir boas notícias. A nossa família, que você ama, que nós amamos, está precisando ouvir o quê? Boas notícias. Tem que falar para essa pessoa, Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida. Me afastei da igreja, não importa. Volta para a igreja, você vai falar, ninguém vai perguntar nada para você, nem eu quero saber. Mas às vezes o que a gente faz? A gente não faz como essa igreja que caía na graça de todo o povo. A gente faz o contrário. A pessoa volta para a igreja e fica aquele interrogatório. Mas por que você saiu? Por que você fez isso? Olha, nunca mais faça isso. Não, está tudo errado. Se nós queremos ter o mesmo resultado que aquela igreja teve, então nós temos que cair na graça de todo o povo. Então não custa nada a gente ser simpático, ser generoso, ser educado, ter brilho no olhar, sempre com um sorriso no rosto. Ainda que a gente esteja passando por problemas, porque nós passamos. Eu tenho passado também, mas ninguém tem culpa das lutas que eu passo. Porque tem gente que é assim, ele está passando por problema, aí quer descarregar nos outros. E às vezes descarrega na família, que não tem culpa de nada. Aí a pessoa chega em casa, a esposa fala assim para os filhos, olha, deixa seu pai quieto hoje porque ele não está bem não. Ele está nervoso. Passou um dia mal no trabalho. Mas o que os filhos têm a ver com isso?
Chega com carinho, chega com amor. A mesma coisa marido e mulher, não é porque teve um dia difícil no trabalho, o marido, ou na rua, vai chegar em casa para descarregar na esposa. Principalmente se ele for cristão e ela não for. Como que ela vai para a igreja? Nunca. Porque ela espera que o marido cristão, e ela às vezes não sendo, um exemplo, chegue em casa e chegue tratando bem, por mais que ele tenha passado por lutas. Chegue e ame ela. E mostre que é um cristão de verdade, que é diferente. E se falhar, porque nós somos seres humanos, se a gente às vezes desandar em algum momento, ou em algum momento ficar nervoso, ser humilde para reconhecer e falar, me perdoa, e já mudar imediatamente. Me perdoa, fui muito grosso com você, eu falei, fui injusto, me perdoa, você não merece ser tratado assim, você não merece ser tratado assim, seja marido, mulher, pai, filho. E também com o próximo. Se você foi bruto com alguém aqui na igreja, ou um colega de trabalho, mostra que é cristão, não faz aquela pessoa pegar raiva de você, não. Você não tem que, aquela pessoa não tem que querer se afastar de você, ela tem que querer se aproximar, você tem que atrair. Quem crê que você tem Jesus na tua vida? Quem tem Jesus atrai. Atrai por quê? Porque fala coisas boas. Não fica falando mal da vida dos outros, fica julgando, condenando. Aí aquela pessoa vê, fala, puxa, fulano é diferente. Eu gosto de estar com ele, eu gosto de estar com ela. Por quê? Porque ele é humilde, ela é humilde. Nunca vi essa pessoa falando mal de ninguém, julgando ninguém. Pelo contrário, só levanta, só incentiva as pessoas. Agora, se for o contrário, irmão, as pessoas vão fugir. As pessoas vão fugir. Eu não. Fulano só fala mal, só condena, só julga. Então a pessoa vai fugir. Então será que isso não tem acontecido conosco? Na nossa casa? Seus familiares estão fugindo de você? Na sua família? Será que está acontecendo isso no teu trabalho? Aonde você chega? Todo mundo sabe que você é crente, mas as pessoas, fogem. Será que isso está acontecendo aqui na igreja? Será que as pessoas não estão se afastando de nós? Por quê? Porque a gente está chato. Ninguém aguenta ficar muito tempo num lugar chato, irmãos. Ninguém aguenta, ninguém suporta muito tempo ficar perto de pessoas chatas. As pessoas, elas querem se livrar, porque foi para a liberdade que Cristo fez o quê? Nos libertou. E nós não temos que ser chatos com ninguém, nós não temos que ficar pegando toda hora no pé de ninguém. As pessoas têm que ser livres, nós temos que pregar a palavra. Eu, como pastor, não tenho que ficar pegando o pé de ninguém toda hora. Eu não tenho que ficar aqui controlando a vida de ninguém, já pregamos sobre isso. Nós não fomos chamados para controlar a vida de ninguém, irmãos. Você é livre, você que está aqui, você é livre, você e qualquer pessoa que está aqui, assim como eu sou livre. E ninguém tem que pegar a gente aqui e colocar um cabresto, ou como robô, e falar o que a gente tem que fazer, comer, e não sei o quê, e para onde vai, o que pode, o que não pode. É a palavra, é o Espírito Santo quem vai tocar, quem vai direcionar. Agora, se as pessoas chegam aqui e a gente entope elas de regras, de punições e de acusações, a gente cerca elas. A gente tem que ficar espionando a vida de ninguém não, para ver o que está fazendo e deixando de fazer. Eu tenho que viver minha vida, você tem que viver a tua vida. E deixar aquela pessoa viver a vida dela. E quando puder, planta a semente. Prega a palavra. A gente tem que parar de ficar vigiando a vida dos outros. Os religiosos eram assim no tempo de Jesus. Você sabe por que eles iam onde Jesus estava? Sabe por quê? Não é porque eles queriam a palavra de Jesus, é porque eles estavam espionando. Para quê? Para ter o que acusar. Religiosos são assim. Eles ficam espionando para quê? Para acusar. E nós não podemos ser assim. A igreja primitiva não era assim. A igreja que estava nascendo e que nasceu aqui em Atos 2 não era assim. Por isso estava caindo na graça de todo o povo. Então a gente tem que parar, irmãos. Seja até um familiar. Você não dá liberdade para os seus filhos. Claro que quando é criança, pai e a mãe tem que ter um certo controle e educar. Mas chegou um certo momento que você tem que dar uma liberdade e supervisionar, mas deixar a pessoa também dar uma liberdade para que a pessoa possa viver. Pode ver, irmãos, todo pai e mãe que controlou excessivamente, punindo com regras, castigo e não sei o quê,
a pessoa ficou pior. Ficou pior. O efeito foi o contrário. Pelo menos os que eu conheço foi assim. Quanto mais a família era rígida e punia, castigo, mais a pessoa ficou pior. Então tem que educar, o caminho que deve seguir. Quando fez alguma coisa errada, falar, mas com amor, com educação, mas que ao mesmo tempo a pessoa ela saiba que ela é livre. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É assim que nós ganhamos. E é assim que nós caímos na graça de todo o povo. Você vai cair na graça de todo o povo onde você trabalha, a partir do momento que você deixar de ser um crente chato. A partir do momento que você deixar de ser um evangélico chato. Você vai cair na graça de todos os seus vizinhos a partir do momento que você deixar de ser um crente chato. Você vai cair na graça, nós vamos cair na graça de todo o povo aqui, um dos outros e dos nossos vizinhos, quando a gente deixar de ser um povo chato. Irmãos, e a gente está vendo isso nas redes sociais, nas brigas nas igrejas. As pessoas estão fugindo dos evangélicos, porque eles estão brigando entre eles. É o que mais está acontecendo. Como é que o povo vai cair na graça do povo de Deus, se o povo de Deus está brigando entre eles? Confusão, tudo quanto é lugar, tudo quanto é igreja, uma confusão, uma brigaiada, um disse-me-disse, uma acusação, uma fofoca e não sei o quê. Então, as pessoas estão fugindo do povo evangélico, aonde na verdade deveria cair na graça de todo o povo, nós aqui. Então pegue essa palavra e não lance para detrás de ti. Guarda no teu coração. Amém? Jesus, se eu sou essa pessoa, me ajuda a mudar. Eu vou mudar. Eu não quero ser uma pessoa chata. Eu quero ficar controlando a vida das pessoas. Eu quero lançar semente, aquilo que o Senhor der. Me ajuda, Senhor. Quero amar a minha família. Quero cuidar da minha família, mas sem pressão, sem forçação de barra, sem briga, sem confusão. Quero ensinar. É aquele momento quando senta na mesa do almoço ou do jantar, aí aos pouquinhos vai falando. E não é pecado falar de outros assuntos não, porque aí o crente fanático só quer falar de igreja, só quer falar de Bíblia, só quer falar disso. Aquilo que a gente sempre incentivou aqui, o dia que puder, vai passear com a família. Uma vez eu falei para um casal aqui da igreja, eu falei assim, amanhã não vai para a igreja não. Qualquer pastor ouvisse eu falar isso, fala que absurdo. Eu falei, não vai para a igreja, pega a tua esposa e vai passear. Sabe onde ele foi? Foi para a praia. Porque há anos que eles não faziam isso. Por quê? Porque só tinha folga no domingo, e domingo é porque eu tenho que ir para a igreja, eu sou obrigado. Não, ninguém é obrigado. E a família é o nosso ministério, a família está acima. Depois da salvação, depois do Senhor Jesus, depois da nossa salvação, a família é o bem maior. Porque quem cuida da família está fazendo a vontade de Deus. Então vamos parar com esse fanatismo. Ah, por que você não vem na igreja domingo? Ah, por que você... A pessoa tem direito de passear, tem direito de cuidar da família. Adianta se matar, tanto trabalhar, adianta, desculpa a expressão, se matar, tanto fazer as coisas na igreja, perder família, porque muitos pastores perdem família por causa disso. Então tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da família, e assim nós vamos caindo na graça de todo o povo, de toda a família. Diga graças a Deus.